Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre transtorno do estresse pós-traumático. Eu sou Juliane, sou psicóloga clínica, ajudo pessoas que sofrem com ansiedades, depressões, entre outras dores e situações emocionais. Se você entender que esse vídeo pode fazer sentido para alguém que você conheça, curta, compartilhe e não perca os próximos vídeos. Falando sobre transtorno do estresse pós-traumático, o que é conhecido como TEPT, que são as iniciais, né? Falando sobre ele é um transtorno de ansiedade antigamente conhecido como o trauma de guerra, porque pessoas que passavam por situações de guerra, elas tinham esse transtorno de ansiedade. Então, geralmente, quem tem o transtorno de estresse pós-traumático vivenciou uma situação de muito estresse e de quase morte. Para ser transtorno de estresse pós-traumático, tem que ser uma experiência de quase morte. Então, tem que ser você vivenciar ou quase a tua morte ou a morte de alguém. Então, são situações extremas: sequestro, estupro, uma tragédia, um acidente, um espancamento de uma pessoa que você viu ou vivenciou, e aquilo te causa uma situação de muito estresse naquele momento, um assalto, uma ameaça para a tua vida. Então tem que ser uma coisa que ameaça a sua vida, porque o que vai acontecer após essa situação que você viver de grande estresse, as pessoas que desencadeiam o estresse pós-traumático, elas têm grandes ansiedades, elas passam a vida, parece que passa o filme, né? Ou dormindo, ou acordado, tem muito pesadelo, são pessoas que vão ficando mais deprimidas, mais angustiadas, mais introvertidas, podem ter crises de pânico. E por que estresse pós-traumático? Porque o evento aconteceu hoje. Tem que começar essas situações de estresse após um mês. Porque se acontecer dentro desse um mês, é um estresse agudo que chamamos. Mas se após um mês do evento acontecer, situações que a pessoa fica se recordando, tendo crises e deprimida e vivenciando aquela situação, então isso pode ser através de cheiro, algum barulho. Então, vamos usar um exemplo de alguém que sofreu um acidente. Então, toda vez que ela escuta um barulho semelhante a uma pancada de um carro colidindo com o outro, ela vai associar aquele evento que foi traumático e que para ela foi uma situação de quase morte. E isso vai acontecer após um mês e a pessoa vai ter muita dificuldade de ter controle sobre isso. Então, vamos lembrar uma situação assim, muito estressante, que todo mundo lembra ou estava, né, em algum lugar quando isso aconteceu, o 11 de setembro, por exemplo. Foi uma situação que pessoas viveram situações de quase morte e nem todo mundo desenvolveu o TEPT que a gente fala. Então, teve gente que viveu a situação de estresse naquele momento, dentro daquele um mês. E tiveram pessoas que após um mês começaram a ter essas crises e essas lembranças e essas situações desse estresse, desse transtorno de ansiedade. Então, assim, quem vai desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático? Pessoas que de repente tenham uma saúde mental um pouco mais fragilizada ou vivências de vida que contribuem para que ela tenha uma ansiedade, para que ela desenvolva esse transtorno. Nem todo mundo vai desencadear. Às vezes pessoas vão passar pela mesma situação. Um pode desencadear, outros não. Vai depender muito da vivência e da história de vida. Eu achei importante colocar esse vídeo sobre esse assunto, porque ultimamente estamos vivendo muitas tragédias e situações, principalmente em escolas. Teve o ano passado a situação de Brumadinho, então são situações estressantes. Mas assim, ao longo está acontecendo muitas situações estressantes, mas nem todo mundo vai desencadear o estresse pós-traumático. Quem desencadeia, existe tratamento, tanto com medicação quanto com psicoterapia, para a pessoa se fortalecer novamente, conseguir resgatar da vida dela, né, essa situação de ter mais segurança, ter mais coragem, pegar a vida dela de volta. Existe esse tratamento para esse transtorno, mas eu achei muito importante que a gente colocasse e falasse sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, se você conhece alguém que vivenciou uma situação de quase morte e não conseguiu superar isso ao longo da vida, pode me chamar pelo direct que a gente conversa, eu tiro mais dúvidas a respeito disso, mas é um assunto que eu acredito que tem que ser dito, principalmente diante de um mundo atual que estamos vivendo, com muitas situações, muitas tragédias e muitas coisas acontecendo fora do nosso controle.
Fez sentido para você esse vídeo? Curta, compartilhe, não perca os próximos vídeos.